gente, tudo bem? Aula de literatura do primeiro ano do ensino médio e da totalidade 7 EJA, tudo certo? Hoje nós vamos abordar o tema texto literário e texto não literário, tudo bem? Vou passar aqui o slide, vou passar porque eu quero falar primeiro do texto não literário. Muito bem. Então, assim, como diferenciar o texto literário de o texto não literário? Primeira coisa, para nós diferenciarmos esses dois tipos de texto, nós temos que prestar atenção na função. O texto não literário, ele tem como preocupação a função utilitária. O que vem a ser essa função utilitária? É aquela forma e função que ele tem de informar, noticiar, esclarecer algo para o seu leitor e trazendo isso dentro de um objetivo. Então, ele tem que estar bem esclarecido. Como fato, quando nós vamos dar uma notícia. Então, vai dar uma notícia, vai trazer o leitor, vai manter o leitor bem informado, bem esclarecido disso. Voltando aqui, deixa eu marcar aqui com o meu mouse, voltando para o texto literário, ele apresenta a função estética. A função estética. O que ele vai diferenciar do texto não literário? Ele vai diferenciar do texto não literário, porque o autor, ele vai priorizar e aprofundar mais a leitura. Então, o autor pretende criar uma obra de arte e aprofundando mais a leitura, se preocupando mais com a estética. Mas aí, professora, então, o texto literário, ele não pode ser utilitário? Sim, ele pode ser utilitário também. Então, o que vai diferenciar? Ele pode ser utilitário desde que ele vai trazer isso com mais estética. Ele não vai aprofundar exatamente aí um poema ou alguma coisa ali do gênero, como fosse dar uma notícia. Aí eu trouxe alguns exemplos também para vocês, para poderem diferenciar um do outro. Então, exemplos de textos literários, exemplo de textos não literários, são os textos jornalísticos, que eles apresentam as notícias, reportagem, entrevista, publicidade, cartaz de espetáculos e receita. E outros tantos, porque se eu for colocar tudo aqui, vai ser muita coisa, né? Exemplo de textos literários são os textos narrativos, contos, romance, poesias, novela, histórias, dramas e outros tanto. Texto lírico, texto dramático. Vou passar o slide. Fiz umas coisas aqui muito bonito. Então, aqui, o texto não literário, como eu disse antes, a função é utilitária, apresenta uma visão objetiva do mundo, a linguagem é clara e objetiva. É muito efeito, não passa rápido. Existe uma grande preocupação com a transmissão da verdade, como falei antes. Predomina a função informativa da linguagem. Texto literário apresenta uma visão subjetiva do mundo. A forma como é escrita é valorizada. Utiliza elementos como a musicalidade, a figura de linguagem, multissignificação e possui uma liberdade na criação. Os recursos estilísticos são mais abundantes, que falei antes da função estética. Predomina as funções poéticas, emotiva da linguagem e os textos têm uma intenção estética artística. Não se preocupa muito com a verdade dos fatos. Então, ali não há preocupação com a verdade da mensagem. Muitos textos são ficcionais.